Boa noite a todos. Havendo número legal, esta presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos os presentes para que se postem adequadamente com os olhos voltados ao pavilhão nacional para a execução do hino nacional e hino do município. Machado, cidade benquista, Álvares Machado, orgulha o paulista, seu povo tão nobre
verdade, que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja, que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Álvares Machado, boa noite a todos. Ata da 15ª Sessão Ordinária. Ata da 15ª Sessão Ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 29 dias do mês de maio de 2017, às 20 horas, sob a presidência do vereador Luiz Francisco Boigues, secretariado pelos vereadores Cláudio de Melo Salomão e Pedro da Silva Oliveira, respectivamente, primeiro e segundo secretários, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro do registro próprio, foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita a votação, sendo em seguida aprovada por unanimidade. O senhor presidente anunciou e saudou a presença do senhor prefeito José Carlos Cabreira Parra. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: expediente do Poder Executivo em resposta a diversos requerimentos e indicações. Expediente de terceiros. Projeto de Lei Complementar número 02 de 2017, de autoria do vereador Tomás do Posto, que foi encaminhado às comissões competentes para parecer. Requerimento de número 174 ao 179 de 2017, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. Moção número 21 de 2017, de autoria do vereador Cláudio do Correio, aprovada por unanimidade. E indicações de número 144 ao 148 de 2017, que foram encaminhadas aos seus destinos. Palavra no expediente. Inscrito o vereador Pedrinho do Coral, que apresentou o requerimento verbal anuído pelos demais pares, com o seguinte teor: para que fosse oficiado ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de realização de plano de recuperação fiscal neste ano. E o vereador Festo, que requereu verbalmente a inclusão do projeto de lei número 04 de 2017, de autoria do Poder Executivo, na ordem do dia da presente sessão, em segunda discussão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do vereador Chiquinho do PT, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 01 de 2017, de autoria da mesa diretora, aprovado por unanimidade em primeira discussão. E projeto de lei número 4 de 2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em segunda discussão. Explicação pessoal. Inscrito o vereador Zé Carteiro, que agradeceu a presença e apoio do prefeito aos seus pleitos. Teceu comentários sobre a função fiscalizadora do vereador e que, quando a isso, realizará seu trabalho com força e vigor. E o vereador Chiquinho do PT, que saudou a presença do prefeito, agradeceu seu apoio a desportistas que estão competindo dentro e fora do país, representando o município com dignidade, e comentou alguns pleitos da comunidade junto ao Executivo, o que solicitou o atendimento. Ato solene. Ocorreu o ato solene de entrega de medalha
vereador Kioshi Tatsuzawa, as senhoras Maria Auxiliadora Cabreira Parra Freitas e Suelene Ferreira Sugimoto Valério, proprietárias do Colégio Gênesis Objetivo. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, fez a leitura da mensagem bíblica do dia nos termos da resolução número 1 de 2016, de 9 de agosto de 2016, e comunicou que a próxima sessão será no dia 05 de junho de 2017, e declarou encerrada a presente sessão às 22h25, lavrando-se esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo nenhum dos vereadores se manifestado, a ata é considerada aprovada por unanimidade. Passaremos agora à leitura do material do expediente, recebido do Poder Executivo. Ofício Gabinete do Prefeito número 458/2017, resposta ao requerimento 167 do vereador Chiquinho do PT. Como se encontra o processo de deliberação de R$ 450 mil para o Jardim Maria de Lourdes? Senhor Presidente, cumprimentando-o, vem pelo presente em atenção ao requerimento número 167/2017, informar, conforme resposta já enviada à Câmara, através do ofício do Gabinete do Prefeito, número 424, protocolado dia 23 de maio de 2017. O andamento do processo de liberação dos R$ 450 mil já foram encaminhados para a Secretaria do Estado de Planejamento os orçamentos atualizados, aguardando a liberação para assinatura do convênio e assim poder elaborar a licitação. Sendo o assunto no momento, apresento na oportunidade, protese de estima e consideração, atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Cabreira Parra. Ofício Gabinete do Prefeito, número 459/2017, resposta ao requerimento 168 do vereador Chiquinho do PT. Como se encontra o processo de liberação de novos Melhor Caminho? Álvares Machado, 25 de maio de 2017. Senhor Presidente, cumprimentando-o, vem pelo presente em resposta ao requerimento número 168/2017, informar que foi encaminhada a solicitação para adequação da estrada do GAT para o Comitê de Bacias Hidrográficas do Aguapeí Peixe, que está em análise. Quando aprovado, será encaminhado para o setor de licitação. Os projetos e trechos do Comitê de Bacias Hidrográficas de Presidente Prudente está sendo analisado para dar entrada na data determinada. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Cabreira Parra. Ofício Gabinete do Prefeito, número 460, de 2017. Álvares Machado, 25 de maio de 2017. Resposta ao requerimento 169 do vereador Pedrinho do Coral e outros, se há previsão de implantação de calçadas ecológicas na cidade. Cumprimentando-o, vem pelo presente em resposta ao requerimento número 169 de 2017, informar que para atender o programa Município Verde Azul, já foi iniciado a implantação da floresta urbana. Denominação datada à calçada ecológica pelo programa na calçada da Escola Estadual Professora Angélica de Oliveira e o projeto Alegria de Ser. E será estendido de acordo com a disponibilidade orçamentária. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade, protesto de estima e consideração, atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Cabreira Parra. Ofício Gabinete do Prefeito, número 457/2017, Álvares Machado, 25 de maio de 2017. Senhor Presidente, cumprimentando-o, vem pelo presente em resposta ao ofício da Câmara Municipal número 87/2017, informar que foram inicialmente licitados a reforma e ampliação da cobertura do terminal rodoviário.
Após a sua conclusão, serão analisados as outras necessidades, bem como a definição da utilização dos outros espaços. Em relação à placa indicando o nome do terminal de Alcídio Gaban, deverá ser confeccionada oportunamente. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade, protese, estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Cabreira Parra. Ofício Gabinete do Prefeito, número 456/2017, Álvares Machado, 25 de maio de 2017. Senhor Presidente, cumprimentando-o, vem pelo presente encaminhar em anexo a resposta ao ofício da Câmara Municipal, número 87/2017, que se refere à informação de quando serão retomadas as aulas na escolinha de futsal para o Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade de protege, estima e consideração, atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Cabreira Parra. Aqui se encontra anexo ao ofício do Gabinete do Prefeito, ofício do DECEL número 60 de 2017, de 19 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor Prefeito, vimos através do presente encaminhar as informações solicitadas pela Câmara Municipal de Álvares Machado, através do ofício da Câmara Municipal número 87 de 2017, solicitando quando serão retomadas as aulas na escolinha de futsal para os bairros Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros 1 e 2. Informamos que o ginásio de esporte da Escola Franco Montoro estava ocupado com o campeonato e que após o término do mesmo, atualmente o horário está sendo ocupado com os projetos de capoeira, zumba e funcional que serão remanejados para o espaço físico do CAF. Assim que a Prefeitura alugar esse espaço com previsão de se concretizar esse aluguel do prédio até o dia 25 de maio. Desta forma, quando os 3 projetos acima referidos forem remanejados para esse espaço, as aulas de futsal retomarão. Sendo o assunto para o momento, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Diretora Municipal de Educação, Rosilene Figueira Miranda. Ofício Gabinete do Prefeito, número 461/2017, Álvares Machado, 25 de maio de 2017. Senhor Presidente, cumprimentando-o, venho nesta oportunidade encaminhar o balancete das receitas e das despesas do mês de abril de 2017. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Cabreira Parra. Aqui se encontra as planilhas do balancete. Passaremos agora à leitura do expediente recebido de terceiros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores e toda a equipe desta casa presente. Viemos por meio desta agradecer o apoio, carinho e consolo prestado para toda a nossa família nesta hora de dor, da separação humana. A amizade é uma virtude que nunca se acaba, mas sim aumenta a cada dia. Cidas Ocolaro Sanches, Ângela, Luísa, Dimas, Haroldo, Aline, Giovana e Maria Eduarda. São os familiares do seu Chiquinho, que faleceu. Este é do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao presidente da Câmara,
Municipal de Álvares Machado. De acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal. Programa Mais Educação Fundamental. Valor R$ 3.124. Alimentação escolar R$ 159. Só isso? Alimentação escolar creche R$ 6.034,80. Alimentação escolar pré-escola R$ 5.586,20. Alimentação escolar ensino médio R$ 4.852,80. Alimentação escolar ensino fundamental R$ 19.311,20. Alimentação escolar ensino fundamental R$ 756,00. E alimentação escolar ensino fundamental R$ 201,66. E alimentação escolar ensino fundamental R$ 1.373,84. Passaremos agora ao expediente apresentado pelos vereadores. Requerimentos. Requerimento número 180 de 2017. Senhor presidente, considerando o que dispõe a resolução número 4 de 2009, que cria a medalha de honra ao mérito vereador Kiyoshi Tatsuzawa, e considerando que os senhores Roberto Yasu Shirazaki e Marli Shirazaki, fundadores e atuais diretores e coordenadores do Colégio Anglo Aquarela, desenvolve desde a fundação importante e relevante trabalho de formação de nossas crianças e jovens, colaborando sobremaneira no aperfeiçoamento de nosso sistema de ensino e formação de uma sociedade mais justa, conforme biografia anexa. Requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido plenário, para que seja concedida a medalha vereador Kiyoshi Tatsuzawa às pessoas citadas em epígrafe. Vereadores Tomás do Posto, Nelson do Roque e José Carteiro. Requerimento 180 será encaminhado e posto em votação na próxima sessão, conforme o regimento interno. Requerimento número 181 de 2017. Senhor presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente à diretoria regional do DR, solicitando que nos informe da possibilidade de colocação de placas indicando acesso às estradas municipais e bairros lindeiros ASP 501, Júlio Budischi. Vereador Nelson do Roque. Requerimento 181 em discussão. Eu até gostaria de fazer um comentário, senhor Nelson, e pedir a liberação do senhor para que todos os vereadores assinassem em conjunto com o senhor. Eu acho que esse ano nós já encaminhamos 3, né, Paulo? 3 ofícios, solicitando a colocação de placa em todos os bairros lindeiros, a SP 501, a colocação de raspa de asfalto também da entrada do final do asfalto até a cerca de divisa, porque isso é obrigação do DR fazer isso, e até hoje acho que nem a resposta veio para essa Casa de Lei. Então, até, além de todos os vereadores assinar isso aqui, esperar a resposta. Se não chegar a resposta, fazer uma moção de repúdio ao DR nesse trecho de Álvares Machado, que é uma falta de respeito muito grande. Se a gente pegar aqui, de Presidente Prudente, ali na Júlio Budischi, onde está sendo reformada, até divisa com o Paraná, os senhores vão ver que nesse trecho foi posta a raspa de asfalto, do final da linha do trecho do asfalto até a entrada da cerca do proprietário. Por que Álvares Machado tem essa falta de respeito por essa autoridade, que nem resposta para essa Casa de Lei dá? Então, gostaria de pedir auxílio e a permissão do senhor, quem quiser assinar, todos assinando esse requerimento e aguardando a resposta. Se não vir o requerimento, a gente fazer uma moção de repúdio para o DR.
Requerimento 181 continua em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 182 de 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental e ouvido o plenário para que seja expedido ofício à Artesp, solicitando que nos informe como se encontra a solicitação desta Casa de Leis, que trata da colocação de placas indicando o nome do viaduto de Dr. Tiago Longo Martins, no quilômetro 576 da SP 270, conforme lei estadual em vigor, denominando o referido próprio público. Vereador Festo José Silvério. Requerimento 182 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 183 de 2017. Senhor presidente, considerando o que dispõe a resolução número 4 de 2009, que cria a medalha de honra ao mérito vereador Quioche Tatzawa, considerando que o pastor Marcos Floriano da Rocha, da Igreja Metodista, além de um grande líder religioso, demonstrado ao longo dos últimos anos, agregando valores positivos à nossa coletividade e unindo as pessoas em prol do bem comum, desempenhou uma missão árdua que foi a grande reforma da Igreja Metodista local. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja concedida a medalha vereador Quioche Tatzawa ao pastor Marcos Floriano da Rocha, por sua liderança e trabalho religioso junto à nossa coletividade e pela grande reforma citada acima, representando neste contexto toda a coletividade da Igreja Metodista. Vereador Festo José Silvério, vereadores subscritores Chiquinho do PT, Zé Carteiro, Elção, Nelson do Roque, Tomás do Posto, Pedrinho do Coral, Cláudio do Correio. Requerimento 183 também, conforme regimento interno, será posto em votação na próxima sessão. Requerimento número 184 de 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os horários de atendimento da unidade de saúde central de nossa cidade, durante a semana, finais de semana e feriados. Inclusive, informe os horários de funcionamento da farmácia. Vereador Zé Carteiro. Requerimento 184 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 185 de 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe a posição da atual gestão quanto ao antigo prédio do Matadouro Municipal. Vereador Zé Carteiro. Requerimento 185 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das moções. Moção número 22 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental e ouvido o plenário, que seja apresentada moção de aplausos à direção, professores e alunos da EMEIF Álvares Machado, que estiveram envolvidos na sessão da Câmara Mirim Escolar, realizada no dia 26 de maio. Os trabalhos parlamentares desenvolvidos na comunidade foram, como proposto no projeto da Casa de Leis, dignos de exemplo de civismo, cidadania e conscientização política e social. Requer-se outro sim, que seja dado conhecimento da presente homenagem à direção, professores e alunos da referida unidade escolar. Vereador Festo José Silvério. Moção de aplauso número 22, em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade.
Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 149/2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar os devidos estudos e providências no sentido de concretizar o recapeamento da rua Chavantes, Jardim Bela Vista, visto tendo em vista as atuais condições precárias de tráfego. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017. Vereadores: Elson, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Cláudio do Correio e Zé Carteiro. Gostaria que fosse retirada uma cópia para o vereador Zé Carteiro, dessa indicação, Paulo. Indicação número 150/2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando realizar as devidas providências junto à Energisa, no sentido de promover a extensão da rede de iluminação pública na rua Guananazes, no Jardim Bela Vista, no trecho ainda ausente esta melhoria. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, vereadores: Elson, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Cláudio do Correio e Zé Carteiro. Indicação número 151/2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente para que providencie limpeza ampla e geral na área interna das unidades de saúde do Jardim São José e Jardim Primavera. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, vereadores: Zé Carteiro, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Cláudio do Correio e Elson. Indicação número 152/2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente para que providencie sinalização de solo adequada, atendidas às normas técnicas vigentes nas vias do Jardim São Francisco. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, vereador Zé Carteiro, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Cláudio do Correio e Elson. Indicação número 153/2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar estudos para implantação, respeitada as normas técnicas vigentes, de faixas elevadas para pedestre na área central da cidade e de frente às unidades escolares. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, vereadores: Cláudio do Correio, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Elson e Zé Carteiro. Indicação número 154/2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar estudos para implantação de academia ao ar livre no Jardim Cobral, atendendo assim o pleito dos moradores do bairro. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, vereadores: Cláudio do Correio, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Elson e Zé Carteiro. Indicação número 155/2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando promover serviços de reparos e manutenção na via rural, que demanda ao bairro São Geraldo. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, vereadores: Cláudio do Correio, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Elson e Zé Carteiro. Indicação número 156/2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando as devidas providências para a poda de árvore de frente à unidade de saúde central de nossa cidade. Sala das Sessões, 5 de junho de 2017, vereadores: Cláudio do Correio, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Elson e Zé Carteiro. Indicação número 157/2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando promover serviço de limpeza dos passeios públicos no Jardim Nossa Senhora da Paz, dando assim maior segurança e conforto aos transeuntes. Sala das Sessões, em 5 de junho de 2017, vereadores: Cláudio do Correio, Pedrinho do Coral, Chiquinho, Elson e Zé Carteiro. Todas as indicações serão encaminhadas a seu destino. Passaremos agora o uso da palavra no expediente. Escrito o vereador Chiquinho.
Boa noite a todos, vereadores, Assembleia presente, internautas. Eu gostaria de fazer 3 requerimentos rapidinho. O primeiro, Paulo, seria para a Santa Casa de Álvares Machado, nos informando de janeiro a maio todos os atendimentos que foram realizados por esta entidade, inclusive o pronto atendimento, enfim, todos os atendimentos que foram realizados lá com quantidades. Tá? Da mesma forma, outro requerimento também para o posto de saúde e os ESF, também colocando de janeiro a maio para nós todos os atendimentos que foram realizados e as suas especialidades. O terceiro e último requerimento, também agora para a Prefeitura também, o porquê o poder público não está repassando o valor da licitação que foi fechado com a Santa Casa em 165 mil. E sim, só está enviando mensalmente 125 mil. Qual o motivo? Se foi feita a licitação e foi acordado nessa licitação 165 mil, o porquê que não está sendo passado esse montante? Somente o valor de 125 mil. Requerimento verbal para a Santa Casa de Álvares Machado, feito pelo vereador Chiquinho, com a anuência de Pedrinho, Cláudio, Zé Carteiro, Elson. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento verbal, feito pelo vereador Chiquinho, juntamente com os vereadores Cláudio, Pedrinho, Zé Carteiro e Elson, para o posto de saúde, nos informando o número de atendimento realizado de janeiro a maio. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Requerimento verbal, número 3, feito pelo vereador Chiquinho, juntamente com os vereadores Elson, Cláudio, Pedrinho e Zé Carteiro, o porquê o poder público não está repassando o valor da licitação de 165 mil para a Santa Casa. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Passaremos agora a votação dos projetos de leis números 10 de 2017 e 1 de 2017, ambos em segunda discussão. Projeto de lei números 10 de 2017, de 11 de 4 de 2017. Entrada no protocolo 11 de 4 de 2017, às 9 horas e 45 minutos. Autor, Chiquinho do PT. Tramitação ordinária. Assunto: disciplina as informações a constar nas placas de obras públicas. Projeto de lei número 10 de 2017, em segunda discussão, em segunda votação, perdão. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 01 de 2017, de 11 de abril de 2017. Entrada no protocolo 11 de 4 de 2017, às 9 horas e 46 minutos. Autor, a mesa. Tramitação ordinária. Assunto: cria função gratificada no âmbito da Câmara Municipal. Projeto de lei 1 de 2017, em segunda votação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à explicação pessoal. Inscrito o vereador Pedrinho do Coral.
Senhor presidente, primeiro secretário, nobres pares, assembleia presente, senhores internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, quero fazer aqui algumas colocações e informações. E no final desta matéria, eu quero fazer também um relato, tá? Uma colocação sobre a praça nossa pública, a Praça Getúlio Vargas, a situação que está ocorrendo. O pessoal tem reclamado muito na rua, né, no comércio, e a gente sabe que depende dos poderes públicos, né? Então, vou fazer aqui uma matéria que foi colocado lá, o jurídico da Prefeitura Municipal, vou fazer essa leitura. Machado apresenta uma nova proposta de reforma. O projeto elaborado pelo Executivo para a restauração da Praça Getúlio Vargas no centro da cidade está orçada em R$ 143.400. Dizem que o centro é o coração da cidade. Se isso for verdade, Álvares Machado talvez precisa de uma cirurgia doente. Desde setembro de 2016, quando as obras de reforma da Praça Getúlio Vargas foram suspensas por determinação da Justiça, colocando tapumes, foram levantados para cobrir esta ferida aberta, como um verdadeiro paliativo. Matefus, a parte, o fato é que há mais de 8 meses as estruturas de metal velhas e oxidadas escondem um terreno irregular coberto de vegetação alta e irregular. Um busto, alguns postes e resto de construção civil. Porque isso foi o que sobrou da praça, destruída durante uma tentativa de modernização. Agora, no entanto, a cura parece estar próxima, após a apresentação de um novo projeto de reforma pela Prefeitura, orçada em R$ 143.408,40. No início do mês, o Executivo anexou nos autos do processo que trata o impasse uma nova proposta que foi definida após a realização de 2 audiências públicas, com alterações relativas ao piso tátil, tratados no diálogo com a comunidade. Creio que o juiz se posicionará de forma favorável a esse projeto, pois a praça já está completamente descaracterizada, afirmou o procurador jurídico do município, Samuel Sakamoto. Como já lembrado anteriormente por Samuel, o local não era considerado patrimônio histórico quando começou a ser reformado. Tampouco estava tombado. Segundo o município, o projeto de revitalização também estava dentro da legalidade. Sakamoto disse que agora Machado aguarda pela posição da Defensoria Pública, que moveu a ação que pediu a suspensão das obras. O defensor público, autor da petição, iniciou o Orivaldo de Souza Ginel, solicitou a realização de diversas adequações na proposta, como a elaboração de um projeto de sinalização e acessibilidade, faixas de pedestre, rebaixamento de guias, piso táctil, rampas de acesso, etc. Paisagístico e luminotécnico, além da recomposição do pavimento em ladrilhos hidráulico, da fonte da antiga casinha da DTV e dos bancos doados pelos pioneiros. A praça, anos antes de emancipação de Machado como município, a praça já havia sido construída em uma das entradas principais da cidade. Hoje, com 8 décadas
de existência, o espaço abriga não só o valor histórico, mas apreço pessoal para muitos machadenses. Com isso, houve manifestação contra e a favor da reforma, sobretudo nas redes sociais. A reestruturação foi autorizada pelo MPE, Ministério Público Estadual, por meio de um TAC, Tempo de Ajustamento de Conduta, firmado com a Prefeitura da cidade e a Nabilic Incorporadora Limitada, para ajustar eventuais irregularidades na aprovação e implantação de um residencial no município. O órgão havia concordado com a destinação de R$100 mil, sem obrigar a preservação arquitetônica do lugar. A mudança, porém, foi proposta sem consulta à população, que chegou a fazer um baixo-assinado contra a demolição. A Justiça determinou no dia 12 de setembro de 2016 a suspensão das obras, por meio de uma liminar, mas quando a decisão for proferida, a Prefeitura já tinha demolido boa parte da estrutura, incluindo os bancos, a fonte e o piso tátil. Esse daí é a matéria que foi, inclusive essa matéria que já está em trâmite, em andamento, o jurídico da Prefeitura já fizeram 2 reuniões, que eu disse aqui, né, no relato, com a parte competente, né, a parte competente jurídica, né, do Estado, e chamou as pessoas para conversar, fizeram 2 reuniões, foram meia dúzia de pessoas machadenses, que deu o problema, o primeiro passe, né, da reforma, e 4 pessoas da Prefeitura. Então já concordaram, só está aguardando o juiz liberar a liminar. Liberando, então já entrou com a petição, que assim para dar andamento na obra, porque a gente fica muito triste, lamentavelmente, pelo fato que ocorreu, e é um cartão postal, né, da nossa cidade. É um patrimônio público, mas não é um patrimônio tombado. Então pode ser também que faça das mesmas características, né, como era antes. Só que tem que ser uma praça modernizada, uma praça linda, que nem vai colocar os pedestrais, os pés direitos, com lâmpada de LED, vai ficar muito lindo, os bancos, isso vai ser a coisa mais linda. Então houve aquela interferência por causa de meia dúzia de pessoas, mas hoje eles já concordaram para dar início. Então precisa esperar a parte do juiz liberar, porque se o juiz não liberar, não dá para dar início à obra, para abrir nova licitação. Os R$100 mil foi de uma conquista da gestão anterior, que foi de umas ações de fundo de multas, né, do meio ambiente, de um residencial, né, e agora vai dar continuidade e o município, o prefeito vai entrar com a contrapartida, acho que mais de 43 mil, para continuar a obra, porque a tabela, a planilha teve mudança, né. Então isso daí é um prazer nosso de ver nossa cidade com a Praça Nova. Esse é o prazer de todos os machadenses. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Inscrito também o vereador José Aparecido Ramos. José Carteiro. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretários, novos pares, assembleia presente. É rapidinho isso aqui. Lá no Jardim São Francisco, a prefeitura está cansada de colocar a placa já. Acho que os próprios pessoal lá, uns é contra, um pedaço de rua lá que é mão única. Uns quer que seja contramão, outros quer que não seja contramão. A prefeitura coloca a placa, que custa dinheiro nosso, o pessoal vai lá e quebra. Eu fiz um requerimento pedindo para que a prefeitura, não sei se vai fazer também, escrever no solo, mão única. Só escrever no solo, uma indicação assim, uma seta indicando. Eu acredito que vai resolver. Que aí acho que o pessoal não vai querer quebrar o asfalto, né? É só isso. Só colocar uma indicação no chão, do solo. Aí se eles quebrarem a placa, pelo menos está a indicação lá.
porque no outro lado a mulher já perdeu a perna lá, porque era mão dupla. Então, a mudança. Uns querem que seja mudado, outros não querem. Já como foi na outra gestão, mão única, então que escreva no solo, uma seta só. Só isso, mais nada. Mesmo que eles quebrem a placa novamente, que acho que trocou várias vezes. Dinheiro nosso jogado fora, né? Só isso, só. Muito obrigado. Também na explicação pessoal, escrito para a Tribuna Livre, a Associação de Moradores da Área Verde do Parque dos Pinheiros Jardim Panorama. Assunto: problema dos bairros e atribuições dos vereadores. Escrito o representante da associação, Ricardo Alexandre de Oliveira. Ricardo, antes que você comece a se pronunciar, gostaria de lembrar que você tem 20 minutos para uso da Tribuna Livre. Ok? Obrigado. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite, caros munícipes aqui presentes. E boa noite aos cidadãos que nos acompanham pela internet. Primeiramente, é importante reiterar que a Associação de Moradores Área Verde do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama não possui quaisquer vínculo partidário, ou mesmo com qualquer integrante desta casa, assim como não tem qualquer vínculo com membro membros do Executivo e seu secretariado. Dessa maneira, trata-se de uma associação livre para criticar Retornando aqui. Primeiramente, é importante reiterar que a Associação dos Moradores Área Verde do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama não possui quaisquer vínculo partidário, ou mesmo com qualquer integrante desta casa, assim como não tem qualquer vínculo com membros do Executivo e seu secretariado. Dessa maneira, trata-se de uma associação livre para criticar e independente para elogiar. Antes de iniciar a explanação sobre o assunto do qual trataremos, gostaríamos de frisar que o nosso objetivo aqui não é, abre aspas, fazer pampeiro, mas interagirmos de maneira educada e respeitosa com os integrantes desta casa, uma vez que somos civilizados o suficiente para sequer alterar o tom de voz diante de todo tipo de crítica que recebamos. Agora sim, inicio com um versículo bíblico encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, no qual temos... Se puder passar. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. O versículo bíblico não fora escolhido por acaso, mas no decorrer da explanação será possível compreender os motivos da escolha. Não pretendo me alongar demasiadamente no assunto, uma vez que acredito que o mesmo seja amplamente conhecido pelos vereadores, uma vez que se refere às suas funções e atribuições. O objetivo primordial é mostrar uma ideia que nós temos do que seria a função de um vereador. O objetivo aqui não é também, de forma alguma, ensinar os vereadores as suas funções, mas sim que possamos demonstrar a nossa ideia sobre estas funções e atribuições do mesmo. Mas afinal, o que é a figura do vereador? O vereador é a pessoa eleita pelo povo para cuidar do bem e dos negócios do povo em relação à administração pública. Ou seja, é a pessoa escolhida pelo povo, no caso nós, para cuidar de nossos interesses, sem contudo nenhum poder de execução, o que significa que ele não pode realizar obras e nem resolver os problemas de maneira direta. Ora, sua atribuição é auxiliar a administração nesses objetivos, por intermédio de requerimentos e indicações.
Assim, conseguimos definir o vereador como representante eleito pelo povo para cuidar de seus interesses, junto à administração pública. E, além disso, auxiliar o executivo na resolução de problemas. Então, nós conseguimos definir o vereador como essa figura, essa pessoa que vai auxiliar o executivo na resolução dos problemas e que não vai conseguir resolver esses problemas de maneira direta. Pois bem, diante disso, deixo uma reflexão, principalmente aos moradores, pois as respostas dos vereadores nós já conhecemos. Os interesses do povo são zelados pelos vereadores de nosso município? Então, é muito mais para que o cidadão possa pensar, uma vez que a resposta dos vereadores nós já conhecemos. Bom, agora que já temos bem claro quem é a figura do vereador, vamos às 4 funções principais de um integrante da Casa de Leis. São elas: a função legislativa, a função fiscalizadora, a função de assessoramento do executivo e a função julgadora. Então nós iremos falar um pouquinho sobre cada uma delas aí, bem rapidamente, sem se alongar tanto no assunto. Começaremos pela função legislativa. Que consiste em elaborar leis que são de competência do município, discutir e votar os projetos que serão transformados em lei, buscando organizar a vida da comunidade. Isto é, os vereadores deveriam discutir os projetos tendo em vista a organização de nossa comunidade. Mais uma vez, gostaria de propor uma reflexão, principalmente aí aos cidadãos e aos moradores do município. Nosso município, ou melhor, nossa comunidade, está devidamente organizada? É esse sentimento que nós moradores possuímos? Pois bem, passando para a próxima função, que segundo o desembargador mineiro Kildare Carvalho, é a função mais importante de um vereador, voltada para o controle e a fiscalização dos atos do executivo, impedindo-lhes os abusos. Trata-se da função fiscalizadora. Conforme o próprio nome já diz, fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, a observância do orçamento. Vamos pensar que o município possui os seus recursos financeiros. Ao vereador cabe fiscalizar se estes recursos estão sendo devidamente utilizados sem que haja abusos. Mais uma vez proponho um exercício de reflexão a nós moradores. Os vereadores estão conseguindo cumprir essa função primordial? É claro que se formos perguntar para os vereadores, nós já sabemos as respostas, tá? É muito mais para que nós possamos refletir aí no nosso cotidiano. Em seguida, temos a função de assessoramento ao executivo, que consiste no apoio e discussão de políticas públicas a serem implantadas por programas governamentais. Ou seja, nessa função, a Câmara Legislativa vai estar apoiando o Executivo na discussão de políticas públicas que devem ser implantadas por programas governamentais. E, por fim, temos a função julgadora, na qual a Câmara, após a fiscalização, percebendo alguma infração administrativa por parte do prefeito ou mesmo vereadores, é responsável pela apuração da mesma. Então, uma vez que a Câmara Legislativa perceba algum ato ilícito, seja do Poder Executivo, seja mesmo de outros vereadores, ela é responsável pela apuração da mesma. Bom, diante do que for exposto com relação à função, ou melhor, as 4 principais funções dos vereadores, eu gostaria de relembrar uma fala, por meio de um vídeo, do vereador Zé Carteiro no dia 17 de abril. É o primeiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, nós pares, Assembleia presente. Eu não vim pedir voto aqui.
voto e pessoas daqui. Quantos candidatos tinha de lá do Parque Pinheiro? Quantos tinha? Quantas pessoas tinha de candidato lá no Pinheiro? E só ganhou o Carlos. Não é verdade? Quem é culpado? Entre aspas. Nem as pessoas de lá? Não é mesmo? Por que só o Carlos ganhou? Por que vocês não reuniram e votaram em outra pessoa? Não tinha uns 10, né, Carlos? O voto do Carlos podia ser dividido por outras pessoas. Ele teve 1000 e poucos votos. Foi o candidato que mais teve voto. Então quem é culpado? As pessoas de lá. Bom, o vídeo na íntegra pode ser visto na própria página da Câmara. Ora, como nós podemos observar, as funções do vereador são inerentes ao local no qual ele vive, correto? Ele vai ter a sua função legislativa, a sua função fiscalizadora, a sua função julgadora, independente da região ou do bairro no qual ele vive, correto? Agora, culpar os moradores por uma simples escolha ou opção de voto, talvez tenha sido algo no mínimo equivocado, certo? Uma vez que, volto a dizer, a função do vereador é independente à sua residência, é independente ao grupo no qual ele esteja representando. Afinal, todos estão eleitos com o mesmo objetivo. Dessa maneira, a AMAVPP, em nome dos moradores do Parque dos Pinheiros e do Jardim Panorama, exige que o vereador faça pelo menos um meia-culpa, ou pelo menos uma breve retratação sobre essa fala que foi considerada pelos moradores um tanto equivocada, para não dizer infeliz. Gostaria ainda também de destacar um outro trecho de uma outra data, na qual o mesmo vereador faz o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, novos pares, Assembleia presente. Vamos falar de novo de buraco. Todos os novos vereadores, o que mais a gente escuta na rua é buraco, né? 90% do nosso pedido é para tampar buraco. Só que, infelizmente, as coisas estão andando devagar, mas estão andando. Começaram lá no São Francisco já faz dias, né? Eu não sei quantas toneladas, se trouxe 5 ou 6 toneladas, acho que deu para tampar um pouco lá do São Francisco. As pessoas falam assim, vereador, nós vamos lá na Câmara, vai reclamar para os vereadores, vocês não tomam providência, porque tem que tampar buraco, porque assim, ó, a porta da Câmara está aberta, para quem quiser vir aqui. Mas aqui não é o lugar de morador pedir para tampar buraco. É lá na prefeitura. A gente vem aqui, pede para tampar os buracos, só que eles não tampam. É aqui que tem que vir pedir para tampar buraco? Não é aqui, é na Câmara. Mas a porta aqui está aberta. Quando quem quiser vir, pode vir, sem nenhum problema. Nós vamos lá na Câmara, nós vamos se reunir, vamos fazer um pampeiro lá com os vereadores. Meu Deus, o que o vereador pode fazer? É pedir para o prefeito. Então começaram a tampar. Mas se quiser vir aqui na Câmara também, pode vir, a gente escuta. Mas o lugar adequado para pedir para tampar buraco é na prefeitura. Setor de obra, ou lá para o Takashi, ou lá para o prefeito, ou para o Silvano. É lá que tem que ir. Não adianta vir aqui não adianta. Nós não vamos resolver isso. A pessoa fala assim, vereador, se nem buraco vocês estão conseguindo pedir para tampar, mas nós tem culpa. Mas não tem culpa. Segundo a informação, o senhor Nelson falou que dá para chegar a 12 toneladas de massa asfáltica. Eu não sei qual o rendimento, mas acho que só o Jardim Horizonte ali, acho que dá. Eu acho que dá, não sei. Então,
É um recado para a população. Quer reclamar de buraco? Pode reclamar para o vereador. Mas quem vai resolver esse problema de buraco não é o vereador. É a prefeitura. É o Poder Executivo que faz esse papel. O vereador não pode fazer mais nada, só pedir. Só que as pessoas não entram na cabeça da pessoa. Ah, vamos lá na Câmara. Não é aqui, pelo amor de Deus. É lá o prefeito. Vai lá, Takashi, o Silvano, ou sei lá quem lá. Vai lá e reclama para eles. Porque nós estamos cansados de reclamar. Mas começaram aí, vamos ver. Até onde eles vão chegar. E torna a dizer, a porta aqui está aberta, para quem quiser vir. Infelizmente, é isso que eu tenho que falar. Muito obrigado, senhor presidente. Ora, se os vereadores possuem a função de assessorar o executivo como legítimos representantes do povo, por que o povo então teria que ir até a prefeitura para pedir para tampar os buracos? Se nós pensarmos que grande parte da população é trabalhadora, assalariada, e justamente no horário no qual a prefeitura está aberta, esse mesmo povo está trabalhando, buscando o seu ganha-pão no seu cotidiano. Como é que esse povo vai arrumar tempo para ir até lá? Ora, se ele já depositou a confiança em um representante legal, é importante que esse representante faça, assim como o próprio vereador no vídeo demonstrou que faz, certo? O que é para deixar bem claro aqui é que nós moradores temos a consciência da função ou funções das quais o vereador é incumbido, tá? Portanto, recomendar que essa população vá até a prefeitura é desconsiderar a realidade econômica e social na qual estes mesmos moradores estão inseridos, uma vez que os mesmos precisam sair para o trabalho justamente naquele período, naquele horário no qual a prefeitura está de portas abertas. Para não prolongar muito, conforme iniciei, eu encerro com o mesmo versículo bíblico. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Obrigado a todos e que tenhamos uma boa noite. É Ricardo, né? Ô Ricardo, assim, tudo que você colocou, essa Casa de Lei faz, tá? Se você pegar, esse ano houve várias denúncias, tá? De um determinado caso da Prefeitura Municipal e nós estamos aguardando a resposta do Ministério Público, correto? Também existe outro caso, que essa Casa de Lei também tem que esperar a Justiça determinar como essa Casa de Lei vai agir. Então, se você pegar os requerimentos que foram feitos para essa Casa de Lei este ano, hoje mesmo você presenciou 3 requerimentos feitos por essa Casa de Leis e fora os demais, onde a gente está solicitando para a Santa Casa um pedido, para o posto de saúde o outro, e questionando o prefeito por que ele não está cumprindo com um determinado valor para a Santa Casa atender cada vez mais os municípios. Certo? Então, esta Casa de Leis, vou falar de 4 anos e meio que eu estou aqui, que eu posso responder por 4 anos e meio, os demais anos eu não estava presente, não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não vivenciava a política de Álvares Machado, porque eu saía da minha casa às 7 horas da manhã e retornava 8, 10 horas da noite. Então eu não tinha tanto convívio na política de Álvares Machado, correto? Hoje, de 4 anos e meio para cá, eu posso dizer para você que essa Casa de Lei, sim, ela tem exercido a sua função fiscalizadora, tá? Semana passada teve uma resposta do DCEL para um ofício feito por esses vereadores, cobrando algumas notas fiscais para depois nós irmos fazer a devida fiscalização. Então, o que cabe a essa Casa de Lei fazer, ela está sendo feita. Quando você fala que os vereadores têm esta obrigação, nós não podemos estar na cidade o tempo todo. Você também, como morador, como todos os moradores do município, também pode fazer as denúncias. Tanto para nós, vereadores, e nós irmos atrás dessa informação para vocês, como também vocês mesmos, moradores, e também direto ao Ministério Público ou ao determinado departamento e fazer essa denúncia, tá? Então isso, concordo com você, eu acho que todos os vereadores aqui concordam, depois cada um pode se expor. É obrigação nossa? Sim. Somos eleitos para isso? Sim. Tá?
Eu te garanto que neste ano e nos últimos 4 anos para trás, essa Casa de Lei desempenhou a função que ela é feita. Em relação, quando o Zé Carteiro diz que não cabe ao morador vir a essa Casa de Lei reclamar sobre o buraco, essas coisas, isso nós já o escutamos na rua. Falta de remédio, hoje mesmo tivemos vários casos de falta de remédio, tapa-buraco, limpeza pública, iluminação pública, isso tudo nós temos, recebe na rua diariamente. E eu creio que tem 2 pessoas aqui dentro que são os que são mais cobrados, que é o próprio Zé Carteiro e o Cláudio Salomão, que estão na rua o dia todo, porque a função deles, a profissão deles, exijam que ele esteja na rua o tempo todo, tá? Em relação ao Zé, você pode ver no próprio Face dele, nós somos provas disso, quando ele é cobrado e a prefeitura não faz, que é a obrigação dela fazer, ele pega dinheiro do próprio bolso dele, compra o cimento, compra o material que é necessário, pega o seu trator e vai lá executar o serviço que não é função do vereador. Isso não é função do vereador. Ir lá roçar, podar uma árvore, fazer um tapa-buraco com o próprio dinheiro dele. Tem ruas, beco, que eu sei que o Zé pôs 1 metro, 2 metros de pedra na carreta do trator dele e foi lá e espalhou nesse beco. Então, essa Casa de Leis também faz. Quando o Zé se coloca na seguinte posição, que eu entendi as palavras do Zé, que isso é que a gente é muito cobrado nesse sentido, nós não temos o poder de executar como você mesmo disse. Então, quando nós somos cobrados na rua, nós somos questionados na rua, o pedido de vocês, nós levamos até o prefeito. Quando algum vereador diz assim, não adianta você cobrar da gente, só da gente, não vai resolver. Vocês mesmo no Parque dos Pinheiros, como vários setores e outros locais do município de Álvares Machado, quando nós vereadores, eu mesmo já fiz isso várias vezes, tá, na administração anterior, nessa administração ainda eu não fiz, eu chamei o Jornal Imparcial, eu chamei a TV Fronteira, como várias vezes aqui, o Carlos fez, outros vereadores fizeram. Nós vamos atrás do direito de vocês, nós brigamos pelos direitos de vocês. Quando o Zé coloca nessa fala dele, dizendo que não adianta vocês virem cobrar somente de nós, vocês também têm que se reunir junto conosco e cobrar de quem tem que fazer, que é o executivo. A função nossa, nós fazemos. Você pega pela quantidade de requerimento que já foi enviado somente neste ano. Quantos foram? Dá uma olhada para mim, Festo, que você está com a pauta bem em cima aí da sua mesa. 157. 185 requerimentos e 157 indicações. Então, é a função nossa, nós estamos desempenhando. Quando o Zé fala do jeito que ele falou, ele quer dizer o seguinte, vocês têm que cobrar conosco? Sim. Fomos eleitos para isso? Sim. Mas nós precisamos também do poder de vocês, de população, se juntar conosco e ir até a prefeitura e exigir o direito de vocês. Quanto mais pessoas unidas, mais resultado vem. Quando você fala, na sua fala, que cabe somente ao vereador fazer tudo isso, não. O vereador foi eleito sim para isso, mas também vocês como cidadão também colocou o prefeito lá dentro do poder dele, no executivo, para ele realizar tudo isso que você está colocando para essa Casa de Leis. Essa função que nós fomos eleitos, você pode ter certeza que essa Casa de Leis está sim desempenhando. Você pega pela quantidade de números, de leis. Essa cidade que nem você colocou, precisa de reforma nas leis? Sim. Já coloquei numa sessão anterior o rapaz, o Pedro, que é da associação de vocês também, que nós estaremos reunindo e fazendo as adequações nas leis, na lei orgânica municipal, legislativo, poder executivo, legislativo e população, porque não é simples do jeito que a gente pensa quando nós estamos fora da política, fora dessa Casa de Leis ou fora do executivo. Eu pensava que nem vocês pensam. É simples, vou chegar lá, vou fazer e acabou.
Infelizmente, nós não temos este poder. Hoje, não é que nem há 20, 30 anos atrás, que está aqui o seu Nelson e o Fes, que são vereadores muito mais antigos do que conosco. Eu estou no segundo mandato, o Zé no segundo, o Pedrinho no segundo, o Carlos no segundo, o Elson no primeiro, o Tomás no primeiro e o Cláudio no primeiro. O seu Nelson está 8 e o Fes está 6, sempre me perco. Então, antigamente, era mais fácil, era mais simples. Hoje não. Hoje você é fiscalizado no Ministério Público, Estadual, Federal, Tribunal de Contas, e nós temos normas e leis a seguir, entendeu? Então, tem que ter audiência pública para mudar uma lei, né, da imensidão que você fala, de adequações nas leis do município. Isso nós já sentamos aqui nessa Casa de Leis e vamos estar procurando fazer. Só que isso exige tempo, não é vamos fazer e amanhã já começa. Você tem que pegar o orçamento de 3 empresas, você tem que abrir a licitação, você tem que ter um prazo de abertura da licitação, tem um prazo de processo, se alguma empresa vai requerer alguma coisa ou não, dizendo que a licitação está errada. Então, isso existe tudo o processo. Você tem que procurar profissionais bons. Não adianta também você pegar qualquer profissional e trazer aqui dentro e fazer de qualquer jeito, que vai continuar da mesma forma. Então, esta Casa de Lei, eu garanto para você que sim, ela está trabalhando. Todos os vereadores, cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de se expressar, mas o intuito de todos nós novos aqui hoje é o bem comum dessa cidade, é ver essa cidade crescer cada dia mais. Estamos numa crise financeira no país enorme. Nossa arrecadação de um mês para o outro, ela caiu 440 mil reais. 440 mil, mais ou menos, de 380 a 440 mil, não sei te precisar o número exato, mas fica nesse meio, tá? Então, a arrecadação está caindo, nós temos que se preocupar com isso também, como investir o dinheiro melhor, como o dinheiro ser aplicado de maneira mais segura, para não atrasar a folha de pagamento do funcionário. Você gostaria de ter seu salário atrasado? Acho que ninguém gostaria, então nós temos que se preocupar com isso também. Nós temos várias preocupações. Tá? Então, quando nas 2 falas do Zé, que ele se coloca, você pode ter certeza que você tem um vereador aqui, que ele representa sim a população. Quando ele fala que lá no Pinheiro vocês tinham que ter se unido para votar mais um vereador, essa foi a fala do Cláudio, em Coronel Goulart. Essa foi a fala de outros vereadores em outros bairros. Por quê? Se você tem 1 ou 2 representantes dentro do bairro, Parque dos Pinheiros, com 10 mil habitantes, 3.500 eleitores, o próprio Carlos sempre fala aqui nessa Casa de Leis, e já falou várias vezes na tribuna, se ele tivesse mais um vereador eleito lá no Parque dos Pinheiros, ele teria mais força. Não seria isso, Carlos? Entendeu? Então, se cada bairro elegesse um vereador, ele teria mais força naquele bairro. Não é que nós não vamos lá pedir, não é que nós não vamos lá auxiliar o Carlos. Vamos sim. Hoje mesmo teve a resposta do futebol, que foi feito por esses vereadores, juntamente com o Carlos, que a nossa preocupação também é o futebol. Semana retrasada eu tive uma ligação aonde estavam tirando os médicos do PSF lá, onde vai ser reformado, e trazendo para a Santa Casa de Álvares Machado, sendo que tem outro PSF lá. O correto, qual que seria? O que vocês reclamaram e que nós intervimos junto com o prefeito e no posto de saúde, que mantivesse os médicos lá, que foi feito, pelo menos foi o que me passou, que foi feito isso. Então, a cobrança, quando o Zé diz que vocês têm que se unir, não é somente o Parque dos Pinheiros. O Parque dos Pinheiros, aquele dia, ele usou de exemplo. É a cidade que tem que se unir. A cidade tem que se unir, a população tem que se unir. Cobrar dos vereadores, sim, mas também tem que cobrar do Poder Executivo. Quando vocês se reúnem no bairro de vocês e chamam a TV Fronteira e cobram o serviço do Executivo, não acontece? Não acontece? Então é isso, essa união que o Zé quer dizer. Ele se expressa de um jeito, cada um tem um jeito de se expressar. Por isso houve esse mal-entendido. Mas você pode ter certeza, esse vereador trabalha e trabalha muito. Só que ele tem um jeito de se expressar, eu tenho um jeito de se expressar, e os demais têm um jeito de se expressar. Não, eu não faço o que o Zé faz. Pegar meu carro e tampar um buraco. Não faço. Eu acho que
Tirando o Zé aqui, nem os demais fazem. E nesses 4 anos e meio que o Zé está trabalhando conosco aqui, ele já podou, já roçou, já tampou buraco, já podou árvore, já pôs placa indicativa, já pôs lixeira, tudo por conta dele. Porque a população vai cobrar dele, ele cobra do prefeito. Se o prefeito não faz, ele mesmo já disse isso na tribuna, ele vai e faz. Porque a gente, eu acho que posso falar isso por todos, posso falar isso por mim, e pelo que eu sempre ouço do Zé nessa tribuna, nós sentimos vergonha de quando nós passamos na rua como vereador, ou no seu bairro, ou no Jardim Horizonte, ou no São Francisco. Eu sinto vergonha, eu tenho certeza que esse é o sentimento do Zé e dos demais. A gente sente vergonha, porque somos vereadores e não conseguimos executar, porque nós não temos o poder de executar. Mas todo dia nós estamos na prefeitura. Eu mesmo chegava na prefeitura todo dia, 6h30, 7 horas. Está aqui o Homero, funcionário da prefeitura. Você pode perguntar para ele. Eu só não chego mais nesse horário, porque o senhor Takashi, não vou falar nem o Cabreira, vou falar o Takashi, proibiu o vereador antes de entrar no expediente, antes das 8 horas estar no pátio, reivindicando o direito de vocês. Essa pergunta eu fiz para ele, até hoje ele não me respondeu o porquê. Tá? Então, foi feito até por requerimento aqui. Aí ele mandou um decreto dizendo que só poderia entrar a partir das 8. Isso também não é verdade, que vereador tem o direito de ir e vir dentro da prefeitura para fiscalizar a hora que bem entender. Só que para não criar confusão, não com o Takashi, e sim para o rapaz que trabalha na portaria, que aí vai sobrar para ele porque nós entramos, a gente evita, porque não gostamos de prejudicar ninguém. E nós vamos estar prejudicando um funcionário, porque depois vai haver uma perseguição atrás dele. Porque nós entramos e ele vai ter que tirar da gente, vai ter que tirar a gente de lá de dentro, aí vem toda a confusão. Então, para evitar confusão, evitar esse tipo de situação, a gente está indo um pouco mais tarde na prefeitura. Mas vai sim, todos os dias, e todos os vereadores vão. Se não conseguimos ir, ligamos, cobramos. Se você quiser, eu trago a minha conta de telefone para você. São várias e várias ligações para a prefeitura, requerendo o direito do cidadão machadense. Então, infelizmente, Ricardo, não é, vou falar por mim quando eu não estava nessa casa de lei, não é do jeito que a gente pensa quando a gente está fora. A gente cobra, a gente cobra, a gente cobra. E amanhã nós estamos cobrando de novo. E amanhã estamos aqui fazendo um requerimento de novo. Que nem eu disse no requerimento do seu Nelson, e pedi autorização para ele de estarmos todos assinando aquele requerimento dele. Só ofício para o DR nós enviamos 3, esse ano, 3 ou 4, solicitando as placas, solicitando a raspa de asfalto. Não fomos atendidos. O seu Nelson está entrando de novo com o requerimento. Infelizmente, nós não temos o poder de executar. Temos o poder de cobrar, de fiscalizar, de legislar e de pedir. Isso a gente faz. Isso a gente faz. Só que, infelizmente, temos que aguardar a resposta ou do Ministério Público, ou o prefeito executar, ou se não fazer, que nem o nosso amigo Zé Carteiro faz. Ele vai lá, compra do bolso e faz o serviço. Cláudio quer comentar, Cláudio? Só posso mais uma palavrinha? Bom, conforme eu disse várias vezes, a resposta dos vereadores nós já sabemos. Nós temos acompanhado e sabemos que realmente os vereadores demonstram aí um trabalho na medida daquilo que é possível. Temos a consciência que tudo que é público é um pouco mais difícil, não é tão simples assim. Temos também essa consciência. Assim como temos a consciência, conforme falamos aqui, quais são as funções do vereador, correto? Então, a resposta de vocês nós já sabíamos. O que nós propomos é uma reflexão para a população. Será que a população está a par de tudo isso? Então, o objetivo primordial era pôr a população para fazer essa reflexão, correto? Quando você fala
na parte da fiscalização, se você souber de alguma coisa que está ocorrendo tanto nessa Casa de Leis ou no Poder Executivo, nós podemos se reunir no final do dia, você nos passa e nós iremos fazer a denúncia. Se você tiver alguma, tiver algum conhecimento de alguma, tá? Fica à disposição. Todos os vereadores, se você quiser conversar com um vereador à parte, sem problema. Quiser conversar com os 9, acho que os 9 estão aqui à disposição, tranquilamente, tá bom? Tudo bem. É que como eu expus as outras funções, eu não poderia deixar essa de fora. Ok? Nós sabemos de tudo que ocorreu, temos acompanhado desde o início do ano, participado, se não todos, uma boa parte, tem acompanhado as sessões, seja aqui presente, seja pela internet. Então nós temos a consciência do que está sendo realmente feito, do que está sendo realmente fiscalizado. A exposição mesmo é para provocar a reflexão na população. Ela realmente está a par de tudo isso que vem sendo fiscalizado ou não? Eu vou te responder da seguinte forma. Este ano, graças a Deus, ainda nós estamos tendo aqui 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas com você assistindo. As sessões, elas estão sendo bem assistidas pela internet. Mas para isso acontecer que você está requerendo, que a pessoa, o cidadão machadense, ele tenha o conhecimento do que como essa Casa de Leis está trabalhando, toda a sessão eu sempre falo, e você sempre está aqui, geralmente, nós agradecemos a presença de vocês. Eu acho que seria maravilhoso, não só para mim, mas para todos os vereadores que estão aqui, que essa Casa de Lei tivesse 50, 60, 80 pessoas, toda a sessão aqui dentro. Isso, infelizmente, não acontece só em Álvares Machado. Eu já tive em sessões em Presidente Prudente, onde o número é menor do que nós temos aqui hoje. É 2, 3 pessoas, o Paulo sempre também está lá, está ali para te confirmar. É 2, 3 pessoas. Infelizmente, a população ainda não tem essa consciência de acompanhar como funciona o Poder Legislativo e como funciona o Poder Executivo. Se Deus quiser, nós vamos chegar nessa consciência. Eu quero ser, não quero nem ser presidente. Espero que nesses 3 anos finais desse legislativo, eu veja essa Casa de Lei toda segunda-feira às 20 horas, lotada de gente, cobrando sim seus direitos e seus deveres também, né? Porque nós também, como cidadão, temos nossos deveres. Então, esse é um sonho que eu acho que é de todos nós aqui, que quando chegasse a campanha, nós não precisaria nem estar correndo a cidade toda, porque a própria população já saberia do serviço que nós realizamos, e de quem realiza, quem não realiza, que nem muitos falam, entendeu? Então, se Deus quiser, com a ajuda de vocês, divulgando o trabalho dessa Casa de Leis, nós vamos sim ter essa Casa de Leis um dia. Nós vamos fazer a sessão lá no plenário, lá no anfiteatro, onde cabe 130 pessoas sentadas e mais uns 40 de pé, se Deus quiser. Esse é o sonho nosso aqui. Assim, a associação tem divulgado sempre que possível vídeos das sessões da Câmara. Já divulgamos do presidente, já divulgamos do próprio Zé Carteiro, do vereador Carlos, do vereador Cláudio. A gente está sempre fazendo esse trabalho também de divulgação. Então, quando nós falamos das funções, é que nós já estamos a par das funções, já estamos a par do que está sendo feito. Mais uma vez, reitero, o questionamento se estão realizando ou não é para os vereadores, pois isso, a resposta, como eu já disse, nós já temos. É muito mais para a população, para que ela possa refletir se realmente ela tem esse conhecimento, se realmente ele tem essa consciência do que está sendo feito, do que está acontecendo no seu município, ou não. Ou acaba ouvindo somente um lado da versão. Certo? Porque nós, enquanto associação, procuramos ouvir sempre todos os lados da versão, para daí a gente formular o nosso pensamento. Que bom que o Parque dos Pinheiros está de olho em mim. Que bom, que ótimo. Eu gosto disso aí. Quando eu falei assim, ó, a população está errada,
porque não votou nas pessoas de lá, não quis dizer que eu, não, quando a pessoa pedir alguma coisa para eu não vou atender. É claro que eu vou atender. Você entendeu? Isso que eu quis dizer. Se uma pessoa de lá me procurar, como já procurou, ô Zé, dá para você me pedir fazer essa coisa? É claro que eu vou atender ele. Agora, será que eu errei? E falar assim que a população errou? Se tivesse 3 pessoas lá, não seria melhor? Eu falei errado? Será que eu falei errado? Será que se tivesse 3 pessoas no Parque Pinheiro, que nem o Carlos já está cansado de falar assim, só tem eu para representar o Parque dos Pinheiros, só tem eu para representar os Parques dos Pinheiros. Se tivesse 3 lá, não seria melhor? Então, é eu que estou errado. Então, a população não está errada. Então, desculpa. Eu acho que a população errou. Deveria escolher mais pessoas de lá. Isso que eu queria dizer. Representar vocês lá. Não que eu não queira representar. Não que eu não queira. Que força de vontade eu tenho. E já cansei de mostrar isso aí. Eu acho que as pessoas do Parque Pinheiro não estão vendo o vídeo, não. Eu acho que não está vendo. Né? Eu acho que não está vendo. Porque quando colocar a crítica, deveria colocar outra lá. Outra coisa que eu fiz também, mas só colocou crítica. Mas eu acho que, tudo bem. Se alguém procurar do Parque Pinheiro, pode ter certeza que eu vou acolher de braços abertos. Pode ter certeza. Pode ser qualquer pessoa. Não é que eu estou me omitindo, é só o CARD, vai pedir só para o CARD, de jeito nenhum. Se pedir para mim, se tiver no meu alcance, eu vou atender. Foi nesse sentido que eu falei. Que a população errou, devia escolher mais pessoas de lá, dividisse o voto, já que vocês estão tão unidos, dividisse o voto. Lá tem um monte de pessoas lá com competência também. Isso que eu quis dizer. Quando eu falei assim, não adianta vir aqui na Câmara, falar para nós, vou lá pedir para os vereadores tampar buraco. Não adianta, o que eu quis dizer? Porque nós já estamos cansados de pedir, o prefeito pedir. Nós estamos cansados de pedir. Se vocês vierem aqui, não adianta. Então vai lá de novo. Os vereadores estão cansados de pedir. Por que vocês não resolvem o tapa-buraco? Resolve vocês. Nós estamos cansados de pedir para o vereador, estou cansado de pedir. Estou cansado de pedir para o vereador, tampa o buraco da rua, tampa um buraco, e o vereador não resolve. Então vai adiantar vir aqui, no tapa-buraco, vai adiantar vir aqui? Não vai adiantar, porque nós imploramos para eles tampar o buraco. Nós imploramos. Se vir aqui vai resolver, na questão do tapa-buraco, não vai resolver. Porque isso nós já fazemos com eles. Nós vamos lá, pede para o Silvano, pede para o Cabeira, tem que tampar o buraco. Nós sabemos, a rua está toda danificada. Então não adianta a pessoa vir aqui, é nesse sentido. Agora, qualquer outro sentido, pode vir aqui também, não tem problema. Eu cansei de falar, as portas da Câmara estão abertas, pode vir aqui. Questão de tampar buraco, não adianta, porque nós implora para eles tampar buraco. Vai adiantar vir aqui um monte de gente. Ô, os vereadores, nós queremos que tampe buraco. Nós já... Não é possível. Se for outro sentido, se for que nem vocês vieram aqui hoje fazer o que vocês fizeram, beleza, a porta aberta, vocês podem vir quando vocês quiserem. Agora não tapa buraco, nós estamos cansados de pedir. Vai adiantar vocês virem aqui pedir para tapar buraco? Vai adiantar? Não vai adiantar. É nesse sentido que eu falei. Porque nós estamos cansados de pedir para eles. Porque as pessoas quando falam, ô vereador, pede para tapar buraco, eles acham que não pede. Porque nem a sessão eles assistem. Nem a sessão eles assistem. Eles não assistem, eles não sabem nem onde fica a Câmara. Já cansei de falar isso. Já cansei de falar, nem assistem, nem sabem onde é a Câmara. Agora eles criticam. Aí nós falamos assim, nós já pediu. Eles acham que não pediu. Aí eles falam assim, não, nós vamos lá se reunir, nós vamos fazer um pampeiro lá. Vai adiantar fazer pampeiro aqui, para tampar buraco? Então vai lá na prefeitura, faz pampeiro lá. Agora, outras coisas que vocês quiserem vir aqui, que nesses vieram, pode vir, a porta aberta para qualquer coisa. Tampar buraco, eles estão cansados. Agora, se o Parque dos Pinheiros, o Parque Pinheiro, se ofendeu, então desculpa. Na próxima vez, elege pessoas de lá. E eu fui lá, falei, elege de lá. 3, 2, 4. E isto, corretamente. Em quem quiser. Claro, Carlos. Correto. E quando ele precisar de alguma coisa, como é que ele vai fazer? O vereador não vai lá. Eu pelo menos não vou, não tenho tempo para ir lá. Eu já cuido aqui de Machado. Você acha que eu vou lá?
Se tivesse uma pessoa lá, não seria mais fácil? Se tivesse 3 Carlos lá, não seria mais fácil? Em vez da pessoa vir aqui, eu não tive voto no Parque Espírito, eu tive 6 votos. Procura lá saber quantos vereadores aqui teve, quantos votos lá. Procura saber se eles vão lá. Não estou criticando eles, mas não seria mais fácil? Se tivesse 3, se você fosse candidato, não seria melhor lá? Que nem outros teve? Não seria melhor? É nesse sentido que eu falei. Agora não entenderam? Desculpa então. Eu espero que essa crítica que eu fiz, seja para aqui 3 anos, vocês votem a pessoa de lá. Que essa crítica que vocês fizeram, seja bom para vocês mesmos. Seja bom para vocês mesmos. Vota a pessoa de lá, é mais prático. É isso que eu quis dizer. Essa crítica que você fez aí, seja boa para vocês lá. Se precisar de mim também, eu estou de braços abertos. Tá bom? E se sentir ofendido, desculpa. Tá bom? Obrigado. Por parte, o vereador, deixa eu falar só um... Pode falar, Carlos. Eu não sou muito de falar quando eu já gosto de falar, porque eu estou programado, igual eu já falei para próximo vocês mesmo aí, e já falei várias vezes aqui, eu não gosto de falar muito, né? Que eu estou guardando para me falar só em agosto, quando eu voltar de recesso. Porque pedido eu já pedi. Um exemplo, igual vocês moram no bairro, sabe os tampa-buraco lá. Fizeram bastante tampa-buraco, passaram as máquinas, foi bonito. E os obstáculos? Cortando pneu de carro para cima e para baixo, uma vergonha. Acabou de fazer uma calçada no bairro, sem acesso, visibilidade. Concretaram tudo e largaram lá. Não cortaram, não fizeram. É uns pontos que eu acho, que eu sou sincero falar, que eu não ia nem comentar nada, mas como está falando Pinheiro, eu vou ter de falar um pouco para remedir um pouco, eu não sou muito de ficar falando muito, né? Como agradecer o Parque dos Pinheiros Jardim Panorama também pela votação para ser o vereador mais votado do município. Interessante a discussão falando. Teria que ter mais vereador? Eu mesmo apoiei o senhor Ianê, todo mundo sabe disso. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Apoiei. 60 votos, quase foi eleito. Mas o que acontece? São 7 vereadores do bairro. Eu não quero ser eleito sozinho. Queria ter mais mesmo. Igual várias vezes eu falei aqui. E pedi até para vocês também ajudar o bairro. Já não pedi várias vezes aqui. O que acontece? Os caras querem ser eleito lá, sair candidato, mas sai com 2, 3 meses, 6 meses da campanha. O bairro tem 10 mil habitantes. Uma cidade que merece 9 vereadores. 9 vereadores para ter lá. Só tem eu. Pensa que é fácil? Só eu sei. Então tem muitas coisas que dá, tem coisas que não dá, e releva isso que você está falando. Pede, pede, pede. Hoje mesmo, a dona Tuti comentou comigo. É um cara aqui, sei lá como é que falou, né, dona Tuti? O vereador lá já fala, ele não faz. Não é eu que não fazendo, eu já falei para o prefeito, mas ele não faz, quem sou eu para fazer? Essa é a diferença. Então, às vezes o cara tá, mas eu já falei para o cara não conseguiu fazer. Aí, segura, vai lá. O Zé Carteiro pede, o prefeito vai e faz. Tudo bem, eu pedi, ele não aceitou. Mas o que eu faço? Tem de ter no mínimo 3 vereadores nos bairros. Tem condições? Tem. Mas tem de fazer igual você está fazendo. Trabalhar mais para a comunidade. Agora chega na hora da votação, sai vereador. Agora eu vou resolver o problema que vota em mim que eu vou fazer. Mentira, o cara que fala isso para vocês sem ter auxiliado no município, em qualquer bairro, ele é mentiroso. Vereador que candidatar e falar que vai resolver o problema do bairro, ele é mentiroso, que ele nunca participou de nada, não sabe de nada. Não conhece nem o nome dos vereadores que tem aqui. Não conhece um deputado, um senador, um governador. Ele quer resolver o problema dele, não do povo. E o problema dele, ele não resolve ganhando um salário de 2.000 e poucos, 2.112, 2.200 reais que nós ganhamos aqui. Você não resolve isso. O cara que tem vontade de trabalhar, ele trabalha assim, em prol da comunidade. Eu vejo ele falando em palestra, vai diminuir o salário do vereador, diminui. Eu aceito, tudo bem. Mas eu quero ver se tem um vereador que trabalha com salário mínimo, gastar gasolina do seu bolso, tudo do seu bolso, tem dor de cabeça. Eu duvido quem faz isso. Ele recebe e vai embora para casa dele dormir. Ele não vai trabalhar para você, para a população. Eu desconheço os vereadores que fazem isso. Teve não vou nem citar o nome dele, um modo antiético, veio falar para mim isso. Eu falei, eu dou meu salário para você 3 meses. Se você aguentar o que eu aguento aqui no bairro, você pode ficar de vereador. Até hoje ele não voltou mais. Não é que eu dou meu salário, mas eu sou prestativo na hora que preciso. Zé Carteiro mesmo já
viu que eu fiz isso há 2 anos, né? Do Lian, né? O caso do Lian, que nem o prefeito teve a capacidade de mandar os caras tirar o caminhão do Lian que tinha atolado. Eu fui lá debaixo de chuva e consegui o trator com muita briga para poder tirar lá de baixo. O Zé Carteiro até agradeceu aqui, tem vídeo, tem tudo. Por quê? Trabalho em comunidade. Agora tem gente que acha que eu sou vereador, sou fulano. Eu nunca fui mais nem menos, toda a vida fui o que eu sou. E hoje estamos comentando com o Chiquinho antes de nós entrar aqui, né? O que você falou para mim? O que você falou ali? Meu sonho ainda é ser prefeito dessa cidade. Não tem que ter amizade, tem que trabalhar em prol do povo. Eu ia deixar para falar só em agosto, mas aproveitando a fala e agradecendo o Parque dos Pinheiros Jardim Panorama, com muito débito na conta, distribuição também, financeira, eu vou falar sobre o Pedrinho, que pediu recesso de reversão de 30% dos impostos. O país se encontra quebrado, vou fazer igual o outro, né, que nunca passou por isso. Prefeitura também. Eu, sinceramente, para todos os moradores do nosso município, eu sou contra a votação de votar em recurso menor valor de tributo. Tem de pagar os 30%, porque o que nós já paga hoje, eu tiro pelo meu bairro e todo município aqui do nosso bairro, o que paga mais é o condomínio, é 160, 180 conto. Eu quero que alguém mostre mais do que isso, que paga anual. O cara fica 5 anos sem pagar o imposto para a prefeitura, quando chega lá, acho que é muito pagar 30%. Eu acho isso, o cara não devia morar, ele teria de morar lá no cemitério, lá é de graça. Aí pede buraco para você, pede guia, pede pintura, pede sinalização, pede tudo. Sai da onde esse dinheiro? Eu acho, eu não tenho nada mesmo, só tenho Deus para cuidar de mim. Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas eu acho que R$160, 180 anual, o cara não pagar, ainda vim pedir para descontamento de 30% para pagar, é uma vergonha. Desculpa eu falar a expressão, mas eu sou correto de falar. Desse jeito eu vou pedir o quê para ir para o prefeito? Com dinheiro já está falando que não tem, pedindo já não está fazendo, com a redução dessa, então larga a cidade do jeito que está, ou pior do que está. Porque sinceramente, tem de cobrar mais imposto, fiscalizar mais, e tudo que for errado tem de corrigir. Isso é meu palpite. Se eu fosse prefeito hoje, eu ponho a fiscal de competência. Vai lá, é isso, não abaixa nem sobe. Quero ver se a cidade nossa não melhora. Tudo você pede, nada tem, está falido, está falido, está falido. Então, muito obrigado. Só agradecer mais uma vez os grupos moradores que estão aqui. Parabéns para vocês e todos vocês aqui também. Obrigado. Lembrando, Carlos, já que você falou em IPTU, Álvares Machado, só Machado, deve 4 milhões de reais de IPTU. Parque dos Pinheiros, 2 milhões de IPTU. A culpa é do prefeito? A culpa é dos vereadores? De quem é a culpa, então? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite, os demais vereadores, ao público presente, aos internautas, muito obrigado por essa oportunidade. Eu creio que neste momento que nós estamos recebendo aqui na tribuna livre a voz do povo, o cidadão Ricardo, eu creio que nós vereadores, na minha opinião, vou falar a minha opinião, gente, pessoal, não vim aqui trazer a opinião dos demais companheiros que eu respeito muito. A minha opinião é a seguinte: toda vez que um cidadão da nossa cidade vir aqui nessa tribuna, ele tem o mesmo direito que eu. Ele é tão importante quanto a mim, que foi eleito, ele não foi eleito para vereador, mas ele tem o mesmo valor como cidadão. O que eu preciso ter nesse momento é um pouco de humildade, de ouvir a voz da população. Porque o Ricardo representa o Jardim Bela Vista, ele representa o Nossa Senhora da Paz, ele representa o Parque dos Pinheiros, ele representa a cidade inteira. E se nós estivéssemos no lugar dele, morando onde ele mora, naquela situação, talvez nós faríamos o mesmo. Né? Porque os 2 moradores da rua Tomás Cantos estão aqui pela mesma questão. Pelo mesmo motivo. Buscando o nosso apoio, buscando o nosso carinho,
buscando o nosso abraço, buscando nossa presença junto com a população. E falando do Parque dos Pinheiros, Carlos, eu torço para que na próxima eleição, daqui a 4 anos, 3 anos e meio, tenha 4 vereadores do Pinheiro. Só que tem um detalhe, essa mesa não vai aumentar, vai ficar a mesma mesa, 4 daqui vai ter que sair. Então, gente, nós devemos parar de olhar Parque dos Pinheiros como uma cidade de outro país. Ele faz parte do município de Álvares Machado. E você, Carlos, não tem 4 companheiros lá no Pinheiro, você tem 8. Eu, Elson, Festo, Chiquinho, Pedrinho, Zé Carteiro, Nelson do Roque, Tomazinho. Esse bairro faz parte da nossa cidade, ponto final. Esse bairro, Parque dos Pinheiros, é do nosso município. Nós temos, apesar de toda a dificuldade da distância, nós temos que pegar e ir lá, trabalhar juntos com ele, junto com essa população, junto com o Tomás Cantos, junto com Maria de Lourdes, junto com Santa Eugênia. E não é hora da gente dividir mais política. O Carlos é do PSDB, eu sou do PV. Ele é do partido do prefeito. A prefeita que eu votei não ganhou eleição. Acabou isso. Agora é momento de unidade. O país está lascado, dividido, arrebentado por esse modelo antigo de fazer política. Um modelo de só pensar em si. Aqui em Álvares Machado nós precisamos inaugurar um novo modelo de fazer política sem divisão, sem separação. E cada pessoa que vir aqui, eu tinha percebido, a pessoa vem aqui e depois que ela acaba de falar, ele recebe uma surra. Porque ninguém aceita o que ele veio falar. Tem que abaixar a cabeça, abrir o coração, com humildade e ver o lado dele. Tá certo? Nós temos o direito de resposta, como o Chiquinho fez muito bem. Mas não devemos ouvir a voz da população. Tem uma atriz americana já falecida, disse o seguinte: toda vez que você se mistura com o povo, esse povo será seu para sempre. Talvez seja isso que está faltando. Porque chega de eleger vereador que some, que não trabalha, que faz bico como vereador. Eu estou fazendo bico. Então nós não temos que fazer bico, nós temos nossa profissão, vereadores, eleitos para trabalhar por nosso município. Então, a voz do Ricardo é a voz de toda a nossa Álvares Machado, de Coronel Goulart ao Parque dos Pinheiros. Está de parabéns, porque você representa não só a sua associação, mas a voz do cidadão machadense, do cidadão brasileiro que quer um novo modelo de se fazer política. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, passaremos agora à leitura da mensagem bíblica. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amém, os seus inimigos, faça o bem ao que os odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Lucas, versículo 6. Essa presidência agradece a presença de todos e comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 12 de junho de 2017. Tenham todos uma boa noite e espero contar com a presença de todos novamente segunda-feira. Muito obrigado a todos.